Acordo informal revoga medidas protetivas? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje abordo essa questão muito interessante e é objeto de muitas dúvidas. Fique ligado, fique até o final que o assunto hoje é importante. Então vamos lá. Primeiro ponto, para responder essa questão é importante destacar que as medidas protetivas elas são concedidas, aplicadas por um juiz ou por uma juíza, perfeito? Geralmente da vara de violência doméstica, vara especializada. Porém, essa medida protetiva ela é aplicada a pedido da suposta vítima ou do Ministério Público. Então, o juiz não pode atuar de ofício, ele depende da provocação ou da suposta vítima ou do Ministério Público. Então, quando o juiz aplica essa medida protetiva, quem determinou a protetiva não foi a vítima, foi um juiz de direito, lá da vara especializada, geralmente. Então, quando o homem é intimado dessas medidas protetivas, ele é obrigado a respeitar essa ordem judicial sob pena de ser preso preventivamente, de usar tornozeleira eletrônica, de responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ocorre que em muitas situações, em muitos casos, é comum as partes se reconciliarem no curso das medidas protetivas. E a questão que se coloca é: essa reconciliação, isso por si só geraria a revogação das medidas protetivas, a revogação tácita das medidas protetivas? Veja que é um ponto muito sensível, muito delicado, e não há uma resposta certa para dar. Então é importante que a gente haja com a máxima cautela possível, porque há situações que, mesmo com o consentimento da suposta vítima, após as protetivas, o homem que se aproximou da sua ex-companheira acaba sendo processado, tem a sua situação processual agravada com uma prisão preventiva, ainda que essa aproximação tenha sido consentida pela suposta vítima. Ocorre que também temos um outro lado interpretativo de decisões recentes até do STJ, destacando que a aproximação consentida pela vítima, isso significa a ausência de tipicidade do crime de descumprimento. Ora, se as medidas protetivas, apesar de serem aplicadas por um magistrado, por um juiz, elas só o são através de um pedido da suposta vítima. As protetivas, elas são um instrumento de proteção. E não havendo mais a necessidade do risco, né, não tem mais risco, não há necessidade mais das medidas protetivas. Então essa é uma construção bem interessante, uma construção que nós encontramos com certa facilidade interpretações alinhadas a essa compreensão. No entanto, não existe na Lei Maria da Penha o instituto da revogação tácita ou da revogação implícita. Dizer simplesmente que a aproximação consentida acarretará na revogação das medidas protetivas é uma aposta em algo que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Então nós temos que ter muito cuidado. Então a orientação que eu dou aqui no canal é uma orientação mais prudente. E qual é essa orientação? É que as partes querendo se reconciliar, querendo uma falar com a outra, principalmente a vítima querendo, se arrependendo das medidas protetivas, não importa o motivo, ela querendo voltar a falar com o ex-companheiro, o mais adequado é que essa suposta vítima solicite a revogação das medidas protetivas, geralmente por meio de um advogado especializado, uma vez que dessa forma ela não vai precisar ir até o fórum, se deslocar, o advogado faz a petição e apresenta diretamente no processo de medidas protetivas, informando que não há mais necessidade das protetivas ante a ausência de risco. Essa é a providência mais prudente. Por quê? Porque tendo medidas protetivas e a suposta vítima consentindo o contato, veja que a vítima ela não é dona das protetivas. As protetivas foram impostas a seu pedido, para a sua proteção. Mas quem determina as protetivas é um juiz, lá da vara de violência doméstica. Então a vítima, apesar das protetivas serem aplicadas em seu benefício, ela não manda nas protetivas.
Uma protetiva só é revogada por outra decisão. Então, a protetiva é uma decisão judicial e para sua revogação haverá necessidade de uma nova decisão, seja por meio do juiz que aplicou as protetivas, seja pelo tribunal que tenha reformado aquela decisão, perfeito? Mas a vítima não é detentora dos poderes das medidas protetivas. Quem tem que revogar a protetiva é o juiz que as aplicou ou o tribunal, perfeito? Então, vai se reconciliar, o mais prudente é que a suposta vítima peça antes da reconciliação, antes do contato, a revogação das medidas protetivas. Aí fala, doutor Júlio, mas e se a suposta vítima não concordar com a revogação? A minha orientação é não se reconcilie, jamais fale com a suposta vítima. Se a suposta vítima falar que não há nenhum problema e ao mesmo tempo não querer revogar expressamente, é sinal que ela não está bem intencionada, não vai acabar bem essa situação, tenha dúvida. Qualquer conflito que houver depois dessa reconciliação, debaixo das medidas protetivas, a suposta vítima vai ligar para a polícia e vai falar que você descumpriu protetivas e, de fato, a polícia chegando ao local, vendo você próximo da suposta vítima, isso vai acarretar sua prisão preventiva e até provar que focinho de porco não é tomada, você está bem encrencado, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembre-se, respeite as mulheres.